Boa noite, galerinha do Vem Pra Resenha. Como é que vocês estão? Aquele pós-jogo, depois da vitória do Mengão por 2-1, que poderia ter sido muito mais. Mas ganhamos. Estamos ali em segundo lugar, brigando já pelo título mais uma vez. Mas antes de qualquer coisa, antes das nossas críticas, dos nossos elogios, eu quero agradecer a todos vocês pela quantidade de seguidor que nós já temos. Agradecer a galera que vem deixando o like, compartilhando os nossos vídeos, curtindo os nossos vídeos. E assim, muito obrigado. A gente já está com 85, né, Flávio? 85 seguidores. 85. Muito obrigado mesmo. Continue ajudando, dando essa força pra gente, pro nosso trabalho. O like de vocês. Deixe comentário também, críticas, elogios, porque é muito bom. A gente está sempre aprimorando, melhorando o nosso canal. E é importante também. E estamos aqui agora para poder falar de Flamengo. Falar de mais uma vitória suada. Poderia ter sido muito mais leve, tranquila, mas suada. Boa noite, Flávio. Boa noite, meu amigo Luiz. Boa noite, meu amigo Rodrigo. Como é que vocês estão? Boa noite. Boa noite a todos aí. Aqui, fala aí, galera. Boa noite a todo mundo aí. Você falou tudo agora aí. Mais uma vitória que poderia ser fácil demais, mas deram um molinho no finalzinho ali. Então, como vocês sempre me dão a honra de iniciar aqui os nossos vídeos, eu vou iniciar falando também, dando aqui o meu depoimento sobre o jogo de hoje. Dá o seu parecer, seu depoimento. Manda aí. O Flamengo começa sempre muito arrasador nos minutos finais, né? O Flamengo começa como um rolo compresso. Vou te cortar. O Flamengo, vou te cortar. O Flamengo brincou de jogar bola hoje. O Fluminense não jogou nem enfiou a bola. Sim, tudo bem. Mas assim, o Flamengo começa como um rolo compressor. Exatamente. Um crítico da questão ofensiva do Flamengo, que eu acho que tinha perdido um pouco nesse jogo, eu não posso reclamar, porque ele entrou com o que tinha de melhor em campo, mas, taticamente, a minha opinião, eu acho que ele precisa melhorar um pouco na postagem dos jogadores dentro de campo, ele precisa melhorar a questão da marcação também no meio de campo. O Thiago Maia fez um dos melhores jogos que eu já vi esse cara jogar no Flamengo. Arrascaeta e Everton Ribeiro também jogando muito bem, mais uma vez para variar. O Gabigol, a gente já sabe, a bola caiu no pé dele, é gol, é certo, é fato. Ele pode perder muitos gols, mas um ele vai deixar, né? Isso é uma coisa que é certa também. Agora, esse goleiro, eu acho que a gente merece dar uma oportunidade para o quarto goleiro que está lá. Era uma bola defensável, essa cabeçada. Ele hesitou em cair para poder pegar a bola. E a minha crítica para o Domenech são as substituições sempre, tá, Luiz? Eu queria deixar aqui claro que as escolhas dele em determinado momento do jogo. Ele pode ter essas escolhas, tá? Porém, depende do momento do jogo. E entrar com o Ilharão, que não marca ninguém, e entrar com o Vitinho, que é um a menos dentro de campo, o Vitinho ele não dá seguimento às jogadas que a bola chega no pé dele. Ele não dá, definitivamente. O Ilharão, para mim, já perdeu a vaga nesse meio de campo. O Thiago Maia é titular. Eu gostei muito desse meio de campo. Eu entraria ali. O meu time ideal, meu meio de campo seria Gerson, Arrascaeta e Thiago Maia. Na frente, Bruno Henrique, Gabigol e Everton Ribeiro. Esse é o meu meio de campo para frente. Esse, tá? E ele hoje colocou o que tinha de melhor, tá? Talvez se o Bruno Henrique estivesse jogando, estivesse em condições de jogar, o Diego Ribas não estaria atuando como titular, tá? Mas, no mais, assim, cara, o que me deixa revoltado com o Flamengo, o que me deixa revoltado com o Domenech Torrent,
essas questões. Fisicamente, a gente melhorou bastante. O Flávio fez até um comentário lá no nosso grupo de WhatsApp, que fisicamente, fato, nós melhoramos. Tecnicamente também, os jogadores estão ganhando confiança, os passes estão saindo. Thiago Maia, melhor jogador dentro de campo hoje, indiscutível, tá? Concordo. E eu vou passar a palavra aqui, não vou passar nem para o Luiz e nem para o Flávio. Deixa para mim essa deixa aí. Não, eu vou deixar, Luiz. Eu vou deixa para mim essa deixa aí. Não, eu vou deixar para o contraditório. Eu concordando com você 90% aí que você falou agora. 90% do time. Mas olha só, eu quero botar fogo aqui na nossa conversa. Eu vou colocar o Rodrigo agora. Você falou quase tudo que eu queria falar, mas ainda tem mais coisa para falar, mas gostei que você falou agora. Mas eu vou colocar o Rodrigo na nossa conversa agora. A sua ideia hoje Rodrigo, foi ele maravilhosa. É o contraditório disso. Então, por favor, Rodrigo, nos dê a honra. Hoje você, porra. Fala aí, galera. Boa noite aí, boa noite, pessoal que acompanha a gente. Fala, eu não sou contrário do que você falou, não, cara. Eu concordo aí com grande parte do que você falou, né? Concordo também do início do Flamengo, sempre... Isso aí a gente viu ano passado, né? Do semestre final. Sim. A gente viu o início avassalador, da mesma forma foi, né? A nossa grande discussão maior, né? Acima do trabalho do Domenech, né? Eu acho que as nossas discussões lá no WhatsApp é sempre em cima do trabalho do Domenech. Ele já deixou bem claro, desde a primeira coletiva dele, que ele não faria o que o Jorge Jesus fez, né? Por várias circunstâncias, né? Primeiro ponto, que ele não é acostumado a trabalhar dessa forma, de sempre escalar os mesmos, né? E mesmo se fizesse também, o Jorge Jesus, no ano passado, ele escalou apenas 7 vezes os mesmos jogadores, né? Daqueles jogos todos que a gente vê, as mesmas escalações, ele só entrou 7 vezes, né? E um diferencial dele não fazer esse rodízio, creio eu, cara, é porque ele não tinha na mão o elenco que tem hoje o Flamengo. O Flamengo hoje ele tem um time titular qualificado e tem os reservas também que são qualificados. Hoje, depois do jogo, se você vê a entrevista do Everton Ribeiro, o repórter questionou ele a respeito, né, desse rodízio. E ele deixou bem claro, cara, que tem que rodar porque são humanos também, não são máquinas. Né? E muitos jogos, o jogo domingo, o jogo quarta-feira, e se tem um elenco qualificado para fazer esse rodízio, é válido fazer esse rodízio, né? Não tem como você fazer um rodízio se você não tem as peças ali qualificadas para mexer, né? Quando se tem, é sempre válido fazer esse rodízio, sim, até para descansar ali o pessoal, né? O próprio Arrascaeta, depois que saiu, já botou uma bolsa de gelo na panturrilha, né? Talvez se ele ficasse ali um pouco mais, ele poderia forçar. Domingo já tem outro jogo, né? E por aí vai, cara. O resto da temporada agora é jogo atrás de jogo. Não tem jeito. Se não rodar, se não tiver um elenco para rodar, cara, os caras também vão chegar à fase final, que é a principal. Né? A minha maior preocupação já não é agora o começo. Minha maior preocupação é lá no final, quando a gente for disputar as finais do Brasileiro, Libertadores, né? Copa do Brasil. Né? O ano passado, cara, a gente só não ganhou aquele Mundial justamente por isso, porque a gente chegou com 70 jogos para aquela final ali, enquanto o time do Liverpool estava com 27 jogos. O próprio Jorge Jesus deu a declaração. Isso conta muito. Os jogadores do Flamengo jogou os 90 minutos ali, pau a pau. Quando foi para a prorrogação, cara, os caras cansaram. Isso é nítido que os caras cansaram. Então, se você tem elenco para rodar, tem que rodar. Né? Agora, outro segundo questionamento que a gente sempre faz lá na conversa do WhatsApp são as peças da substituição, né? As mexidas que o Domini faz. Cara, hoje ele entrou com um time, né, se eu não me engano, no 4-3-3. Ele entrou com praticamente ali 2 volantes fixos, o Diego um pouco mais à frente, né, e os 2 meias, o Everton Ribeiro e o Arrascaeta, jogando à frente do Diego um pouco mais aberto e apenas com o Gabigol se movimentando. Jogou diferente daquele esquema do Jorge Jesus, né? E o time funcionou. A gente viu o primeiro tempo totalmente avassalador a favor do Flamengo. Totalmente avassalador. No segundo tempo, né, o Fluminense conseguiu equilibrar mais ali. Né? Antes das mexidas, né, antes de acontecer as mexidas, o Fluminense já tinha equilibrado o jogo, né? Equilibrado que eu falo, não a ponto de atacar o Flamengo a ponto de desesperar, não. O
Fluminense finalizou algumas vezes ali de fora da área, não teve penetrações, não teve infiltrações nenhuma, foi neutralizado pelo Flamengo. As finalizações que o Fluminense teve até o lance do gol foi um lance de fora da área também, um chute de longa distância, que o goleiro bateu roupa para escanteio, né? E uma falha da defesa, a gente tomou o gol ali já aos 40 e pouco, acho que já estava já nos acréscimos, se eu não me engano. Mas fora isso, cara, o Flamengo foi totalmente superior no jogo ali com relação ao Fluminense, né? As mexidas ali de ter botado o Vitinho e o Arão, se você olhar quem estava no banco de reserva, né, que eu colocaria somente o Pedro e o Michael, né? O Ilharão e o Vitinho, né, praticamente o Ilharão foi titular absoluto no ano passado com o Jorge Jesus, né, incontestável. E o Vitinho era o 12º jogador, né, além do Diego, tinha o Vitinho do Jorge Jesus. Então, assim, eu vejo esses caras também, cara, se os treinadores têm ali a condição de colocar eles para jogar, porque eles estão no dia a dia, eles sabem que eles são capacitados, porque senão eles não iriam colocar. E o Domini, ele tá dando sim a oportunidade para todo mundo. Hoje botou o menino da base que subiu no finalzinho para jogar os 5 minutos finais ali, né? Ele tá rodando o elenco, cara. E eu não acho isso um problema. Eu não acho isso um problema, até porque o time tá melhorando a cada dia, cada jogo, né? Já é a 4ª vitória seguida aí, a gente já tá na vice-liderança, né? Por mais que a gente critique essas mudanças, né, constantes de time, vem dando resultado. Então, se está dando resultado, quem sou eu também para questionar o trabalho que está sendo feito, né? Essa é a minha opinião. Agora, né, cada um tem uma opinião, eu aceito também, concordo com a opinião de cada um aí, né? Mas o meu modo de ver é que o Flamengo, a cada dia, está se habituando mais a esse estilo de jogo. Todos os jogadores, né? Ele está dando a rodagem, por quê? Ele já explicou isso. Porque ele quer chegar lá nas fases finais com todos os jogadores 100%. Tanto quem é titular, quanto quem está no banco. Porque não adianta ele botar os mesmos jogadores, né, titular sempre, os caras vão ganhar ritmo de jogo, vai perder condicionamento físico, e quem ficar no banco, se ficar no banco direto também, não vai ter a possibilidade de ganhar ritmo de jogo. Então, por isso que ele faz a rodagem, né? Eu li esses dias, essa semana aí, sobre o esquema que ele utilizava na época que ele trabalhava lá com Guardiola e tudo mais. Era isso que eles faziam, cara, rodagem o tempo todo, rodando. E lá, os jogos não são domingo e quarta, são domingo. Mas mesmo assim, eles rodavam, sim, os jogadores. É uma filosofia do cara, irmão. Assim, se tá ganhando, eu respeito. Às vezes não concordo em certa parte. Mas se tá dando resultado, cara, para mim tá sendo válido. Positivo. Quem é o próximo aí? Um pouquinho, Flávio, depois eu falo. Eu sinceramente, não vi esse resultado dele como positivo, não. Eu já tinha aqui discordado com vocês no grupo e eu vou falar a mesma coisa. Na verdade, a qualidade do Flamengo, dos jogadores, é o que fez a diferença no jogo de hoje. Tá? Taticamente, ele botou os 11 em campo, pegou os melhores jogadores que tem hoje no Brasil, a grande maioria são grandes jogadores, Felipe Luiz, jogador de seleção, o Rodrigo Caio jogou muito bem, o Gustavo Henrique foi muito bem também na zaga, estava indo muito bem, até que no finalzinho ele fez uma bobagemzinha. Eu ia falar que estava indo bem, ele falhou fez uma cagadinha. No finalzinho ele falhou bem, estava bem. Agora, tava bem, mas falhou. O Gerson na verdade, naquele final ele deu uma cansada, mano. Não mas assim, tá vindo bem, por exemplo. É natural. Bola Ele pra vacilou. Da área, ele praticamente ganhou todas. Vacilou, Porra, pela altura dele, tá bem posicionado. E quem tava na bola do gol era ele, se eu não me engano, né? Não era ele que tava na bola do gol? Pô, cara, agora eu não vou lembrar. Eu sei que eu acho que era ele sim, cara. Os cruzamentos do Fluminense. Eu acho que era ele sim. O Rodrigo Caio pulou. O Rodrigo Caio pulou na frente e ele que estava acompanhando o Digão. Ele e o Rodrigo Caio ganhou quase todas as bolas no alto pelo Fred, por exemplo, que é um grande cabeceador. Então, o Flamengo pela qualidade. Aí teve o Thiago Maia, para mim, foi o melhor em campo, né? Disparado. Meu irmão, toda a dividida que ele chegou... O culpado sempre pensou em mim. O Thiago Maia, para mim, é o melhor em campo. Toda a dividida ele chegava duro, coisa que o Arão não faz. Entendeu? Aí o Thiago Maia foi o melhor em campo para mim hoje. Ganhava todas as bolas, cara. Detalhe, deu ritmo ao time em campo. O Gerson só me irritou um pouquinho quando começou a segurar muita bola. Ele pecou nisso aí.
Tá começando a Mas segurar jogou muita muita bola bola, também. Jogou muita mas bola parecia também. que estava querendo aparecer, porque o Tite estava no Maracanã, parecia que estava querendo aparecer demais, e aí começou a segurar muita bola. Entendeu? O Gabigol, acho que o Gabigol não é que jogou mal, não. Mas o Gabigol jogou meio isolado, sabe? Deu uns 2 vezes um pique para cima daquele Lucas Claro, e o Gabigol não. Ele é jogador de 10 metros, cara, de dar uma arrancada e decidir o jogo. Né? Arrancado por mim para lá para dentro do campo, Aquilo ali, quem faz é o meio do Bruno gol não é o Henrique. dele. Dá 30 metros Isso, de é isso aí. corrida e chega na frente, não é o Gabigol. Entendeu? Então, assim, pela qualidade do time, eu acho que o Flamengo sobressaiu. Mas, taticamente, eu não vi nada até agora do Dominic. Eu, sinceramente, não. O toque de bola, aqui dali, triangulação, os jogadores sabem porque, pô, já tá com aquilo marcado na cabeça do Jorge Jesus, do que o time tinha no ano passado. Agora, taticamente, eu não vi nada demais. Eu, sinceramente, não vi nada demais taticamente. O Flamengo ganhou pela qualidade. O time do Fluminense não é isso tudo, né? A gente sabe. Ô, Flávio, então você está dizendo que a gente está ganhando pelo time que tem. Pela qualidade. Não. Taticamente. Eu discordo aí, compadre. Isso aí eu discordo de você. Me diz uma coisa que tem a mão do Domini aí nesse time. O que tem? Além do rodízio. O que tem a diferente? Entrada do Ilharão. Não. Me diz ali, taticamente, o Flamengo pressiona a saída, igual que fazia no Jorge Jesus? Não. O Flamengo hoje tá pressionou. Hoje pressionou. Poucas vezes. Se você parar para analisar o primeiro tempo quase todo, o Flamengo jogou ali com 10. Eu posso falar, eu acho que eu discordo aí. O Flamengo chegar a fazer uma pressão lá na frente, como a maioria dos times brasileiros estão fazendo agora, de saída de bola. Todo time brasileiro agora estão fazendo essa pressão de saída de bola. Todos eles, só olhar. De vez em quando vai lá na frente e pega. O Fluminense está com essa mania da época do Diniz de sair tocando bola. E aí se quebra nesse lance. Era uma falta pressão. Qualidade. Falta qualidade. Falta qualidade para sair de bola. O Fluminense falta qualidade. O Flamengo tem qualidade. Eu acho que tem muito disso. A pressão, aquela pressão do Flamengo de estar ali em cima, igual que fazia na época do Jorge Jesus, aquilo não está existindo nesse momento. Eu não estou nem falando que tem que ser feito assim, não. Eu estou falando que não existiu. E eu, pelo menos, não vi... A visão do Domini pro Jorge Jesus é diferente. Não, eu nem quero que seja igual do Jorge Jesus, não. Porque parece que é o mesmo time do início do ano que o Flamengo tomava sufoco aí. O Flamengo quase tomou um sufoco no final do jogo. Porra, tomou um golzinho bobeira. Os últimos 10 minutos o Flamengo tomou sufoco. Porra, começou a dificultar. Porque o Flamengo começou... Aí que eu não gostei. Ó, vocês estavam falando aqui, eu tô lendo a estatística aqui do jogo. Sabe quantos chutes o Flamengo deu a gol? Vocês sabem? 13 chutes, 6 a gol, 6 na direção do gol. O Fluminense chutou 18. Só que o Fluminense deu 3 chutes só no gol. É a estatística. Posse de bola, 53 a 47. Tá aqui. Passes, 510 do Flamengo, 441 do Fluminense. É o que eu tô falando. O Flamengo jogou pela qualidade técnica. Qualidade, concordo. O Everton é um puta do jogador. O Arrascaeta é um grande jogador também. O Gerson também, fisicamente é muito mais forte que os jogadores do Fluminense. E sobressaiu. Na minha opinião, o Flamengo sobressaiu pela qualidade. Agora, eu não vi até agora nada da mão do Domini. Nada. Até agora, nada. A não ser esse rodízio louco aí, que só Deus sabe o que ele quer. Posso falar agora? Posso falar um pouquinho? Fala aí, Luiz. Veja só. Eu colhendo um pouquinho de cada um que vocês falaram aí, concordo. Eu peguei um pouquinho de cada um e eu concordei com boa parte do que vocês falaram aí. Só que para mim, eu ouso falar que, para mim, nós estamos na 9ª rodada, foi a melhor partida do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Para mim, a melhor partida do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Não, mais equilibrado, né? Mais equilibrado, né? Mais equilibrado. Não, nem muito mais equilibrada. O Fluminense não viu a cor da bola. No finalzinho aqui, depois das substituições, o Arão, quando você falou o Arão, aquele cara que eu gosto, o Arão, quando entrou, o primeiro passe do Arão foi errado. O primeiro passe já foi errado, já começou por aí. O gol, na verdade, caiu entre o Rodrigo Caio e o Gustavo Henrique, a bola. O gol do Fluminense caiu entre os dois. Infelizmente. Então, quem estava na jogada era o Gustavo Henrique, né? Na verdade, não. O Rodrigo Caio estava na bola primeiro e o Gustavo Henrique atrás. O cara chegou e... Gustavo Henrique estava acompanhando o Digão. A bola caiu por trás do Rodrigo Caio. Mas fala aí, desculpa aí, perdão aí. Então, eu falando,
A melhor para mim, pelo que eu estou acompanhando aí, a 9ª rodada do futebol do Campeonato Brasileiro, a melhor partida do Flamengo para mim. Tecnicamente, taticamente, em parte. Porque eu gostei da escalação de começo do Flamengo. Gostei. Aí você fala, o Diego Ribas começou primeiro. Pô, mas ele não comprometeu. Você viu ele jogar e não comprometeu nada. Luiz, Luiz, só para pegar, você vai continuar daí. Eu não fiz uma crítica ao Diego. Na verdade, eu dei o meu time ideal, entendeu? O Diego, eu acho que o Diego tem uma função importante no Flamengo. O que eu digo é que, na minha opinião, se o Bruno Henrique tivesse condições, né, o Diego não estaria jogando. Mas isso foi só uma suposição. Mas eu gostei também, eu tô contigo. A escalação estava boa. Agora, só uma perguntinha. Só perguntinha. Fala aí. Só perguntinha. Quando entra o Arão, o Diego Ribas continua, né? Não é isso? Ou estou enganado? Ele continua. O Arão entrou no lugar de quem? O Arão acho que entrou no lugar do... Acho que quando o Arão entrou, o Diego saiu. Do Gerson. Não, o Gerson foi até o final. O Arão entrou no lugar Ele entrou no lugar do Arrascaeta, não? Do Arrascaeta. Isso, mas entrou o Arão e Vitinho junto. O Diego saiu também. Isso, então, é o que eu tô falando. Ele mexeu, ele botou o Arão para fazer o trabalho do Diego, correto? E o Vitinho ele botou o Arão para ficar no lugar do Thiago Maia e adiantou o Gerson no lugar do Diego. Adiantou o Gerson. E o Vitinho então entrou na Arrascaeta, é isso? É isso aí. Cara, o Vitinho... Aí é que tá a minha opinião com relação o Vitinho é tão sem sangue que o Calegari... Eu acho que ele errou. O Calegari começou a dar uma estrombada nele e nem para reagir. Porque se tivesse sangue na veia, tinha dado pelo menos um empurrão no Calegari. Ainda sai rindo, babaca. Esse Vitinho, puta que pariu, não dá. Muito ruim. Não dá. Ele, o Arão, não dá mais pra mim, não. Eu não aguento mais ver esse cara em campo. Galera... O dia segurou Fala aí. Não, só pra gente não sair muito do assunto do esquema tático do Domi e tudo mais, né? Porque a gente discute muito sobre isso, até na questão lá do WhatsApp, a gente sempre debate. A minha expectativa criada, quando o Domi chegou, era ter um posicionamento para manter o trabalho do Jorge Jesus e os números adquiridos, que eram totalmente difíceis. Né? Pelo menos eu falando por mim, eu tinha plena convicção que para achar um treinador que mantivesse aquele nível e os números que o Jorge Jesus alcançou, seria muito difícil a gente achar, assim, acertar de primeira. Né? E a expectativa que eu tinha era essa, só queria que chegasse um treinador que conseguisse os mesmos números de vitórias que o Jorge Jesus conseguiu. Né? Talvez se a gente achar um que atinja 70% do que o Jorge Jesus alcançou, a gente vai ser campeão sem dúvida. Né? Porque o Jorge Jesus deu... Rodrigo, você que está ligado em estatística, mas dizem que esse início do Domi está melhor do que o início do Jorge Jesus. Não, está melhor em número de partida. Estatisticamente, sim. Está melhor. Tá? O Domi tem mais vitória do que o Jorge Jesus. Só que tem um porém. Isso aí. O início do Jorge Jesus, ele pegou ali uma final de Copa do Brasil, ele pegou jogos mais difíceis. Tá? Sim. Então, só para deixar bem claro aqui. E detalhe, verdade. Tem um detalhe. Verdade. Ele recebeu um time do Abel Braga. Terra arrasada. Ele recebeu um time de terra arrasada, né? Hoje ele recebeu um time campeão da Libertadores. Não, Flávio, a diferença mas tá aí eu já discordo de você, porque ele não jogou com o time que o Abel jogava, né? Junto com ele chegou aquelas peças ali, chegou mais 4 ou 5 jogadores ali que viraram titular do time. Então, mas peraí. Ele mudou totalmente. Olha só, o Flamengo não tinha uma base quando Jesus chegou. Não tinha uma base. Jorge Jesus pegou exatamente. O cara tinha. Mas aí, o Domini recebeu um time campeão brasileiro da Libertadores. Ele recebeu um time campeão da Recopa, da Supercopa, Libertadores, campeão brasileiro. Gente, calma aí. Só pra gente não atropelar. Campeão de quase tudo. Só pra gente não atropelar. Concordo com o que vocês estão falando. Só que o Domino não chegou a nenhuma final ainda, então a gente não tem como fazer comparação de título. A gente tem que fazer comparação de jogos. Eu espero que ele chegue na final. De início de campeonato.
Igual você falou, Lógico. o Domini tem mais vitórias que o Jorge Jesus. Tem, só que o Jorge Jesus pegou os jogos mais difíceis. Mas se a gente botar número a números, o Domini está tendo um melhor percentual de resultados. É fato. Mas Começou bem. As primeiras partidas não gostei, mas no geral começou bem. As primeiras partidas foi igual do Jorge Jesus. Também foi uma merda. Mas no geral começou bem. Mas no geral começou bem. Vamos lá. Estamos com 4 vitórias, estamos seguindo aí nesse caminho, espero que continue assim. Isso, 4 vitórias seguidas. Se eu for me basear no meu raciocínio, dentro da minha expectativa, até o jogo de hoje, o Domini está dentro da minha expectativa. Porque ele está conseguindo manter o time no nível de vitórias. Teve aqueles 2 tropeços lá no começo, que foi as 2 derrotas inicial. Depois, os 2 próximos jogos empatou e já vem de 4 vitórias seguidas, né? Se for pela minha linha de raciocínio, o Domini está dentro da expectativa que eu imaginava. Agora, eu pergunto para vocês. Eu queria entender a crítica do Domini em cima da expectativa de vocês. O que vocês esperavam do trabalho dele? É isso que eu quero entender. Eu quero ver o time jogando bem. Se você quer ver um time equilibrado, jogando ofensivamente, jogando com vitória, você está vendo. Agora é isso que eu quero. Aí você está falando só exatamente resultado. Aí você está pensando igual os treinadores brasileiros. Está pensando o seguinte: Filipão, vamos ganhar de 1-0, vamos ser campeão brasileiro, tá tudo certo. Não, eu não quero ver só o Flamengo campeão brasileiro. Mas hoje o Flamengo jogou mal ou jogou bem? Jogou razoável para mim. Para mim jogou bem. Jogou razoável. Para mim jogou bem. O Flamengo para mim foi o melhor jogo. O Flamengo não amassou o Fluminense. O Flamengo fez igualzinho e fazia para mim hoje, o melhor jogo do Flamengo do Campeonato Brasileiro foi hoje. O Flamengo não impôs. Se fala pra você, o que você achou? O Flamengo jogou mal ou jogou bem? Para mim, jogou bem, cara. Razoável. Na minha opinião, em vista do que vinha jogando, o Flamengo jogou muito bem. Olha, o jogo do Bahia foi um jogo meio atípico. O Flamengo fez um jogo espetacular. Mas hoje, o Flamengo jogou bem. Porém, eu também tenho que concordar com o Flávio que o Flamengo jogou bem por conta dos seus jogadores. Porque se você for analisar taticamente o Domenech Torrent, eu não consigo ver nele, só respondendo a sua pergunta da expectativa, eu acompanho muito o futebol do Manchester City, porque eu sou muito fã do Agüero, eu gosto muito dele, eu acho ele um excelente jogador. O estilo, tá? Só para vocês entenderem. O estilo de jogo dele lembra muito o Romário, que foi a minha geração, né? Então, eu gosto muito. E eu vou ter que discordar de você, Rodrigo. Amanhã eu vou postar a estatística. O Manchester City não faz esse tipo de rodízio que ele está tentando fazer aqui. O rodízio do Manchester City é 2 jogadores, no máximo 3 jogadores. E isso depende, tá? Isso vai depender do confronto que ele vai ter na frente. Por exemplo, se ele tem um jogo hoje de campeonato inglês e vai ter um jogo contra o Barcelona na quarta-feira pela Liga dos Campeões, ele vai rodar. Mas se ele tem jogos subsequentes, normais, jogos de um campeonato de ponto corrido, ele não mexe tanto. Eu vou ter que discordar de você e eu posso te provar isso. Os amigos que estiverem assistindo o vídeo vão poder te provar isso. Que ele não faz isso. Entendeu? Eu entendo essa postura dele como quero conhecer o time que eu tenho na mão. Eu não vejo isso como eu estou fazendo porque na Europa é feito assim. Não é. Você pegou a melhor fase de um time europeu, foi a fase do Barcelona. Eu quero que você me diga quando que Iniesta, Xavi, Cristiano Ronaldo e na época tinha o Ronaldinho Gaúcho, o Eto'o. Eu quero que você me diga dessa época para cá, quando foi que o Barcelona trocou o time? Só trocava se o cara tivesse machucado. Primeiro que lá, eu expliquei isso quando eu falei. Primeiro que lá, os jogos não são subsequentes, domingo e quarta. Lá tem um descanso de uma semana. Né? Quando tem a Champions League, claro. sim. Mas tem jogo de Copa, pô. Quando tem a Champions mas não é League, domingo e quarta.
Sim, pô. Não Cara, é domingo e quarta Copa da direto. Inglaterra, as Copa Copas deles Copa lá, da Itália Rodrigo. tem, pô. Champions tem, pô. Tem. Aí- Ó, Eles têm só jogo na segunda-feira, Espanha cara. Tem jogo a Copa do terça-feira. Rei. Na Espanha tem a Copa do Rei, tem uma outra Copa lá, é Champions League, é Campeonato Gente, Não, Espanhol. tudo bem, Gente, lógico. vocês estão Nós falando não antes temos dessa aqui, só pandemia estão ou vocês confundindo o estão seguinte. falando agora? Não. Vamos deixar claro uma Campeonato coisa. de lá. A única diferença Tá, é que eles não a tabela têm deles é bem diferente da campeonato nossa. estadual. Eles não têm campeonato estadual. Nós temos um campeonato estadual e nacional. Tá? Eles têm lá 20 times disputando a primeira divisão. Dá 38 rodadas, igual o nosso brasileiro. Só que eles não têm campeonato estadual. Aí o campeonato deles é mais anual. Mas eles têm uma pré-temporada maior, tem tudo isso. Tem diferença. Mas aí eu pergunto a vocês, o número de times deles lá disputando um campeonato, um ou outro, é muito, muito menor que o nosso campeonato aqui. Brasileiro, Não, sim. Copa do Brasil Sim, e claro. Sul-Americana. É Não, muita campeonato coisa. É muito inferior, nossa, muito inferior. Sim, concordo. Eu concordo. Muito inferior. Concordo. e Mas além joga disso, praticamente durante o a ano. única coisa, o que eu estou tentando dizer para o Rodrigo é que esse rodízio, se ele quer fazer um rodízio, ele está fazendo errado. Porque eu vou dizer para você, então ele não aprendeu com o Pep Guardiola. Porque eu quero que você me diga, que no tempo mágico do Barcelona com o Pep Guardiola, quando foi que o Pep Guardiola não repetiu o mesmo time? Entendeu? Porque se você está falando, ele tem que fazer o rodízio. Quem é o melhor jogador do Flamengo hoje? É Everton Ribeiro. Será que o Pep Guardiola tirava o Messi? Não dá para entender, agora cara. o rodízio dele, ele esqueceu de botar o Rodrigo Caio no rodízio dele. O nosso campeonato aqui, ó. Caio, coitado. O rodízio dele não sai, o Rodrigo Caio. Eu estou tentando entender. Diz que eu fico mais. Eu estou tentando entender o rodízio dele. Porque o rodízio dele tá meio louco. Tipo assim, o Rodrigo Caio não sai do time. Então o Rodrigo Caio. Tá. A gente sabe. Mas, pô, então não tem uma lógica esse rodízio. Vamos botar aí, vai botar o Truller, vai botar o Rodrigo. Mas eu vou concordar com o Rodrigo. Eu vou concordar com o Rodrigo que o tempo, a vivência do Domenech Torrent no futebol brasileiro, vai melhorar ele e melhorar o Flamengo. Eu acho que ele precisa de um tempo. Esse tempo está sendo dado com vitórias. E ele está com uma sorte, tem uma sorte, hein? Não tem torcida no estádio, tá? É isso. Também. Está com sorte. Agora, senão a torcida já estaria aqui, ó. A turma já estaria xingando ele no estádio. Pô, tem Mas será que se tivesse a torcida no estádio, os resultados que o Flamengo talvez perdeu aqui no Maracanã empatou, será que não seria revertido os resultados? Mas aí... Cara, eu acho que a torcida também tem um fator predominante nisso aí, cara. Jogar sem torcida, cara, deve ser horrível para esses caras que estão acostumados a jogar com 50, 60 mil no estádio. Mas aí, cara, olha só, já estão 9 rodadas. A gente não pode comparar isso porque... Já tem 9 rodadas, os caras estão acostumados já, cara. Pelo menos tem que estar, pelo menos já em ideia que não tem o que fazer. Eu acho que tem que mostrar o seu valor. O Flamengo tem o seu valor. Tem elenco, tem técnica. Torcida, então o Botafogo está na vantagem. Eles não têm torcida. Estava na vantagem. Já estou acostumado a jogar sem torcida. Só para sacanear o Botafogo. Só para falar dessa questão de torcida, o Rodrigo, não sei se você acompanhou, está tendo reuniões para a volta da torcida agora em outubro. Tá tendo. Está tendo. A Fórmula 1 já anunciou que Imola vai abrir para 130 mil pessoas para assistir a corrida, né? A corrida, é isso aí. A Fórmula 1 já informou que vai abrir e o futebol carioca já está tendo essas conversas para o retorno. Eu vou ser muito sincero para vocês. Esse ano eu não vou. Podem me chamar, esse ano eu não vou. Por motivos pessoais. Eu tenho um filho pequeno em casa, eu tenho muito medo de pegar isso e trazer isso para dentro de casa. Mas eu acho que a volta da torcida esse ano ainda vai dar um impulsionamento muito grande para o Flamengo. Eu acho que a volta da torcida... E aí também a gente vai saber se o Domi é treinador mesmo. Porque a hora que ele sentir a pressão da torcida do Flamengo... Ele ainda não... Ele falou tudo agora. Ele ainda não sentiu entendeu. A pressão do Flamengo. Ele não sabe o que é a torcida do Flamengo. Ele não sabe o que é a torcida do Flamengo. Exatamente, Luiz. Ele ainda não entendeu o que é Flamengo. Eu acho que é por isso também que ele tá livre. Eu vou concordar com o que o Flávio falou. Uma coisa é assistir vídeo, o negócio é estar presente lá no campo. Lá. Eu faço.
a hora que ele sentiu o bafo aqui no Concordo. cangote Porque dele aqui atrás... uma coisa é o Twitter, né? Concordo. Uma coisa é o Twitter. E outra coisa Isso, é quando subir a plaquinha, o Ilharão, no lugar do Thiago Maia, e a torcida começar... E a torcida chamar de burro, de outras coisas mais. Aí Não, eu burro, quero... se chamar de burro é elogio, vai chamar de outras coisas. Não, mas é o que eu tô falando, tá faltando Mas, isso. galera... É verdade, é verdade. Talvez é ele verdade. Eu vou falar para vocês, cara, assim, eu também não gosto muito do futebol do Ilharão, não, né, cara? Mas, pô, a gente não pegava tanto, alguns dos torcedores não pegava tanto no pé dele no ano passado, que ele foi titular absoluto. Mas o ano passado... Eu preferiria o Gerson e o Diego. Mas ano passado ele corria. Mas ano passado ele correu. Pô, cara, ano passado acho que o Jorge Jesus ficou no cálculo no ouvido dele. Corre! O Jorge Jesus... Aí ele ia. O Jorge Jesus, ano passado, consertou ele. Ele começou mal, o Jorge Jesus consertou ele. Ele jogou pra caramba. Ele jogou muito bola. O Gerson quase se chocando. Cara, é isso que eu tô falando, entendeu? É isso que eu tô falando, é a mesma pessoa, cara. É a mesma pessoa. Acho que não depende da gente de estar criticando, depende do cara querer mudar e querer jogar, né, mano? Mas tem o pessoal do cara, né? O cara é o craque, isso que eu tô falando, ele chama a responsabilidade pra ele. Porque, o craque, quando tá ruim, ele chama a responsabilidade. O ano passado, pô, ele era titular. Ele era um dos caras que não era... Ninguém mexia, ninguém tocava nele, pô. Não, ninguém tocava no Ilharão. Ele era o titular. Eu ficava puto, porque eu preferiria ali armar o time com o Diego, já que a gente não tinha outro substituto, Diego e o Gerson, né? Mas aí ele foi ganhou a confiança do Jorge Jesus e foi um dos pilares ali do meio campo ali do Flamengo. E a má fase dele, cara, depende dele, não depende da gente criticar, porque esses caras são acostumados a jogar, cara, com torcida, pressão. O Ilharão jogou no Corinthians, jogou em vários clubes já, entendeu? Então só depende dele, cara, de melhorar. Tem 1 minutinho e meio aqui para finalizar. Vamos gravar uma segunda parte aqui. Tem mais algo para debater aí? O que vocês acham aí? Bom, galera, lá no segundo tempo, lá a gente fala que eu vou falar, depois eu vou perguntar uma perguntinha para vocês três. Aí. Não, tudo bem, mas assim, galera, vamos gravar mais um vídeo aqui para vocês. Segunda parte aqui, que a conversa tá muito boa. O Luiz está molhando a palavra ali, então significa que vai vir coisa boa aí. Fica ligado aí no próximo vídeo aí. O Flávio tá com aquela ressaca, né, na aguinha ali. Pro outro vídeo, hein? Por favor, vamos lá pro outro vídeo lá. Vamos lá. Vem, tomar mais uma água aqui. Bora, vem. 1 minutinho já. Água. Água, não duvido que seja água. Duvido. Água. Valeu.